Gente, aqui tá muito frio também. Meu Deus do céu. Como tá frio hoje? Tá muito fechado o tempo aqui, nublado, gelado. Mas bora lá, né? Eu falo que eu não sou fã do frio, mas eu aprendi a viver com ele, né? Não tem outro jeito. Né, Sarina e Juliano? Gente, eu tô bem feliz estudando este mês. A gente vai ter muitas estratégias aí, a gente vai entender o que está acontecendo na atmosfera, o que pode vir a acontecer, e entender como nós podemos estar sempre um passo adiante, né? E eu, né, reforço aqui, eu tenho falado, né, todos os profetizando o mês, e quero reforçar também que, em momento algum, né, nós trazemos o estudo para vocês ficarem nervosos ou preocupados de forma alguma. Deus, ele revela primeiramente para que a gente possa, né, se preparar e para que a gente possa, né, não deixarmos sermos pego desprevenidos, porque existe, né, todo o liberar, existe toda a atmosfera, né, e todo mês vai ser assim, tá, gente? Eu tenho percebido nos estudos que todo mês tem, né, os seus prós e contra. E a nossa vida é assim, né, gente? Tem os seus altos e baixos, temos os problemas, mas também temos a solução, e é isso que nós precisamos entender. Mas a gente precisa mudar a nossa percepção de ver e ouvir as coisas. Deus tem falado muito ao meu coração em relação a isso. Inclusive, ontem eu estava dando um treinamento numa empresa e eu falava sobre a comunicação assertiva e Deus ministra a gente, né? Até dentro do nosso trabalho, com outras pessoas. E aí uma pessoa trouxe essa questão, né? Ah, mas quando a pessoa ouve só o que ela quer, né? E aí acaba tendo também uma falha aí. A pessoa se comunica bem, mas a pessoa só tira aquilo que realmente lhe interessa, né? E isso também é uma questão que a gente precisa trabalhar. Muitas vezes nosso, o nosso ouvir naquele momento só capta aquilo que a gente quer. E não é assim, né? A gente precisa entender que é todo um contexto. E Deus tem falado muito sobre essas questões. Do mês passado, Deus falou sobre visão. Lembra? Quem lembra? Que era para nós tomarmos cuidado com o que os nossos olhos viam. E esse mês, Deus está falando sobre a audição. Então, deixa eu abrir o material aqui para a gente ir compartilhando com vocês. E aí vocês vão acompanhando no material. Quem quiser anota, faz as anotações, que é importante, para depois vocês meditarem também sobre tudo isso. Tá, me deixa saber se vocês estão visualizando o material. Deu certo? Tá, Agora perfeito. sim. Tá, estava carregando. Deixa eu só colocar aqui em modo apresentação. Então, nós entramos, na verdade, hoje, né? Hoje é o 1º de Ave, nós estamos entrando aí nesse mês, e cada mês, né, tem a letra do alfabeto, e a letra do alfabeto desse mês é a Tet,
e ele tem um formato de como se fosse uma barriga de gestação. Aí vocês vão ver aqui em cima, ó, tá vendo? E a gente vai entender o porquê de tudo isso. Tudo que Deus faz tem um propósito, tudo que Deus faz tem é profético, né? Eu acho incrível isso. Vocês estão conseguindo visualizar o material, só o material? Só a tela do PowerPoint, né? Tá. Sim. Então, olha só. Nós vamos entrar no mês, que é o mês da tribo de Simeão. E eu trouxe algumas palavras dentro do estudo, que é para que esse mês você possa se fortalecer muito mais no lado positivo daquilo que Deus está nos exortando, para que a tua fé ela seja fortalecida nesse mês. Então, as palavras que você pode trazer e levar para você nesse período é reconstruir, celebrar e fé. Construir, celebrar e fé. Porque a cor verde, né? A cor verde é a cor que representa a tribo de Simeão. E é um mês que eles falam que é um mês onde o leão de Judá, ele ruge. É um tempo de rugir. E aí, gente, você vai precisar entender que nós hoje somos a igreja que precisamos rugir. Então, esse mês ele vai pegar, né, 30 dias, pega metade aqui de julho para agosto. A letra ali, né, tem uma semelhança a um ventre, porque é um mês onde é um mês de gerar. É um mês onde nós vamos começar a conceber algumas coisas. A tribo de Simeão, ela é conhecida pela questão da audição. Então, você precisa tomar cuidado com as coisas que você ouve. E aí, nesse mês, principalmente, Deus vai nos derramar uma capacidade muito maior de nós ouvirmos. E ouvirmos até as percepções mais pequenas que irão acontecer. Então, nesse momento, uma das coisas que você precisa orar e pedir para Deus é que Deus afine o seu sentido da audição, que Deus adestre os teus ouvidos ao ponto de você dominar a habilidade de ouvir a Deus. Ok? E aí, mudou para vocês aí? O slide? Mudou? Tá. Esse é um tempo de ouvir, é um tempo de gerar e é um tempo de transformar. Esse é um mês em que nós vamos viver uma metamorfose. Mas tudo é proposital. Tudo tem um porquê. Tudo Deus está trabalhando em nós. E como eu falei para vocês, é um mês de nós ouvirmos e é um mês de nós começarmos a reconstruir algumas coisas, não só dentro de nós, como aquilo que Deus já entregou nas nossas mãos e que muitas vezes nós deixamos de lado. Então a gente precisa entender as percepções, as impressões que Deus vai nos trazer dentro desses 30 dias e o que de fato você precisa colocar nas mãos de Deus para que Ele possa reconstruir em você. Às vezes a gente olha pelo lado, ai meu Deus, reconstruir, meu Deus, Deus vai, né, mexer em algumas bases. Mas pense que o reconstruir de Deus sempre tem algo muito maior, muito melhor. Eu quero que vocês abram a palavra
Lá em Amós 3:8. Amós 3:8. Lá diz assim, ó. O leão rugiu. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o leão rugiu. E quem não temerá? Quando o Senhor, o soberano, anunciou seu julgamento, quem não profetizará? Esse é um tempo em que nós vamos nos posicionarmos em declarar, em profetizar, em gerar, seja gerar um ambiente de adoração, seja gerar um ambiente profético, seja gerar um ambiente de glória. E nós precisamos sermos boca de Deus aqui na terra. E nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus para que nós tenhamos sabedoria naquilo que nós vamos gerar e profetizar. Por isso, muitas vezes, Deus vai precisar gerar em nós uma metamorfose. Mudar em nós algumas coisas, mudar em nós alguns pensamentos. E tem uma palavra lá em Jeremias 31:28. Deus tem me levado a estudar o livro de Jeremias, eu tenho lido muito o livro de Jeremias. Muitas vezes as pessoas falam que o livro de Jeremias é um livro muito duro, né? Um livro que realmente assim exortou muito o povo. Mas, gente, mesmo sendo um livro de muitas profecias contra o povo, eu quero dizer para você uma coisa: as profecias contra o povo era contra um povo específico, que eram os rebeldes. Então, para os rebeldes, aquela situação aconteceu da forma como foi profetizada. Mas, em contrapartida, para o povo que obedecia ao Senhor, porque havia povo que obedecia em meio àquela situação, ele fez o quê? Ele favoreceu o povo, mesmo em meio ao cárcere, mesmo em meio a um ambiente hostil, a uma nação ímpia, a um governo ímpio, teve algumas pessoas que prosperaram na Babilônia. E Jeremias fala isso. Então, não temos o que temer, porque mesmo que venha as aflições e as situações difíceis, se nós caminhamos em obediência a Deus, não temos o que temer. Fale, eu não tenho o que temer. Já comece a profetizar na sua vida. Eu não tenho o que temer, eu não preciso temer. Porque eu sou favorecido, eu sou favorecida de Deus. Lá em Jeremias 31:28 diz assim: como no passado fui cuidadoso em castigar Israel, destruindo suas cidades e arrancando o povo de sua terra, também serei cuidadoso em plantar e reconstruir a nação. Gente, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você entra agora num tempo de reconstrução de Deus. Que você entre agora num tempo onde Deus já mexeu com você, já destruiu, e agora está reconstruindo. Porque muitos
Muitos têm enfrentado grandes desafios, mas eu quero dizer para você, os desafios que você enfrentou até agora eram para te desconstruir. O seu caráter, a sua identidade, as coisas que você aprendeu, as coisas que você viveu. E agora eu profetizo em nome de Jesus que você entra agora num tempo de reconstrução. Quando a gente fala de metamorfose, a gente está falando sobre algo que muda o formato, muda o modus operandi, muda tudo. A visão que me vem agora, quando eu falo em metamorfose, sempre a visão que me vem é o processo da borboleta. Quando ela entra no casulo, né, ela sai ali de uma lagarta, entra no casulo e ela sai o quê? Uma borboleta para voar. Essa é a visão que eu tenho. E em nome de Jesus, gente, eu quero declarar que o tempo do casulo, o tempo de aperto, o tempo de escuridão, de trevas, passou. E que você entre agora num tempo de luz, de reconstrução, de alçar novos voos, de liberdade, de fluir, de flutuar no mover de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Ouça cuidadosamente. Ouça, pois é o tempo em que você vai receber muitas percepções, muitas impressões. E para isso você precisa afinar os seus ouvidos. Amados, quais os cuidados que você precisa ter nesse tempo? Nós falamos sobre a tribo de Simeão. E não é por acaso que cada mês é representado por uma tribo ou vice-versa, ou né, cada tribo é representada em um mês. E esse mês é a tribo de Simeão. E nós precisamos entender um pouco sobre a tribo de Simeão. E lá, em Gênesis 49, quando Jacó ele começa a profetizar sobre a vida dos seus filhos, né? Sobre a vida dos seus filhos. E ele começa a profetizar sobre as tribos representadas ali pelos seus filhos. E eu estudando, eu achei algo bem incrível, porque eu nunca tinha prestado atenção. Lá no capítulo 49 de Gênesis, no versículo 5 ao 7, Jacó está falando com a tribo de Simeão. Só que a tribo de Simeão e de Levi, ele profetiza praticamente a mesma coisa. Para as outras demais tribos, seus filhos, ele dá uma bênção específica, algo profetizado ali específico para eles. Mas a tribo de Simeão e Levi, ele dá junto e fala assim, ó. Simeão e Levi são irmãos. Usam a espada para a violência. Não estarei presente nos seus planos, nem participarei de suas reuniões, porque não controlaram a sua fúria e saíram matando homens e mutilaram touros. Maldita seja a tua fúria, pois era violenta, e a sua ira, pois era cruel. Eu os dividirei na terra de Jacó e o dispersarei em Israel. Gente, por incrível que pareça não, né? O poder da palavra profética, o poder principalmente, né, da palavra profética direcionada de um pai.
né, de uma cobertura espiritual. Ali, por que Jacó profetiza isso em relação à tribo de Simeão e Levi? Porque eles causaram uma vergonha para Jacó. E eles causaram algo assim bem terrível. Porque quando a irmã deles, Diná, ela teve relações, né, sem ser casada, e ali eles falam que foi um abuso. Embora o abusador, ele se apresentou diante de Jacó e falou que ele iria casar com Diná e ainda se propôs a fazer uma aliança com Jacó, onde Jacó falou que eles precisariam ser circuncidados para que eles pudessem ter essa aliança. E eles se propuseram a passar por esse sacrifício e foram circuncidados. Eles e toda a cidade. E nesse tempo de processo, né, de ser circuncidados, ainda eles estavam no processo da dor. Simeão e Levi pegaram eles de forma covarde e mataram eles, mataram todos da cidade, para lavar a honra. Mas tem passagens que diz que não foi só por isso, foi porque eles eram cruéis. E aí, uma das coisas que a gente tem que entender, baseado, né, em tudo isso, na tribo de Simeão e aos cuidados que nós precisamos ter nesses 30 dias, é cuidarmos com a confusão, com a ira, distorcer as coisas, porque ali eles distorceram as coisas, eles utilizaram uma situação para cometer uma crueldade. E ali eles acabaram recebendo não uma bênção, né, mas uma palavra muito dura. E se você for ler a palavra lá, quando Moisés, ele também começa a profetizar sobre as tribos, ele não menciona a tribo de Simeão. E aí o que acontece com a tribo de Simeão? Eles acabaram sendo dispersos. E é a menor tribo e quase praticamente não tem tribo, por conta dessa palavra, por conta desse feito. Imagine o quanto isso repercute de geração em geração, o pecado, né? A questão de um pecado acabar com toda uma geração. Então, olha só os cuidados. Primeiro, com o que decidimos ouvir, porque este mês, gente, foi um mês em que os espias trouxeram os relatórios. Lembra que a gente profetizou lá no mês passado? Eles foram espiar a terra, né? E aí era cuidado com a visão. Só que eles aí retornam, trazendo os relatórios. Aí eles declaram a visão que eles tiveram, sendo que 10 declaram um relatório negativo e apenas 2 declaram um relatório positivo. E aí a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque nós vamos ouvir rumores, nós vamos ouvir declarações, nós vamos ter relatórios negativos, só que vai caber a nós decidir a quem nós vamos ouvir. E olha só, gente, esse mês de Ave foi um mês em que mais aconteceu mais situações adversas.
E o que aconteceu nesse mês de Ave, principalmente, gente, no dia 9? Deixa eu puxar aqui o meu relatório para eu compartilhar com vocês. Aí eles trazem, né, na história o que aconteceu no dia 9 do mês Ave. E não é para que a gente entre em pânico, muito pelo contrário. Lembra que eu falei aqui no começo que uma questão é que faz toda a diferença naquilo que Deus fala: a obediência e a desobediência. Então, no mês Ave, eles falam que é um mês de ponto baixo no calendário judeu. O 9º dia de Ave foi quando o povo de Israel escolheu receber o relatório negativo dos 10 espiões. E eles recusaram-se a entrar na Terra Prometida. Essa data ela foi marcada por muita destruição, tanto no primeiro como no segundo templo de Jerusalém. Então, se a gente for estudar a história dos judeus, a gente vai descobrir que eles foram pegos em ciclos e ciclos de destruição. Todos os anos, no dia 9 de Ave, uma janela de destruição se abria sobre eles. E aí, o que foi acontecendo? Fatos que aconteceram e que trouxeram, né, uma marca muito grande para os judeus. No dia 9 de Ave, de 587 a.C., os exércitos da Babilônia destruíram o templo de Salomão. 70 anos depois de Cristo, também no dia 9, os romanos destruíram o segundo templo. 135 anos depois de Cristo, também no dia 9 de Ave, a derrota final dos judeus por Roma. Roma destruiu, derrotou os judeus. Em 1095 depois de Cristo, os judeus foram mortos. As mulheres, né, as mulheres e os homens judeus foram mortos na primeira cruzada. Em 1290 depois de Cristo, os judeus são expulsos da Inglaterra, também no dia 9. No dia 9 de 1492, os judeus são expulsos da Espanha. E no dia 9 de Ave de 1942, depois de Cristo, os judeus foram deportados do gueto de Varsóvia para os campos de morte. E o último relato que eles trouxeram, dia 9 de 2005, agora, né, há alguns anos atrás, a expulsão dos judeus de Gaza. Então, nada disso é coincidência. E por que isso aconteceu? Porque isso startou-se lá, na história de Josué e Caleb. Ali, o povo abriu uma janela de destruição. Por quê? Gente, esse é um mês, e a gente tem que se apegar a isso, esse é um mês onde Deus escolheu para cumprir as suas promessas. É um mês de celebração. É um mês de reconstrução. É um mês de avançar. Só que o que aconteceu? O povo escolheu não avançar. O povo escolheu não celebrar. O povo escolheu não gerar, não ter deixado reconstruídos. Quando os espiões trouxeram os relatórios negativos, 2 disse o quê?
esta é uma terra muito maravilhosa, fértil, como Deus prometeu. Trouxeram os frutos daquela terra para que o povo saboreasse. Mas aí, o que os outros 10 fizeram? O que eles relataram? E o que o povo ouviu? Gente, ó, tudo aquilo que a gente ouve é muito sério. Eles falam o quê? Não temos força para tomar aquela terra. 2 deram um relatório incrível. Sim, Deus pode nos dar aquela terra é nossa. Deus vai dar nas nossas mãos, porque Deus já havia declarado, já havia decretado, já havia determinado que aquilo iria acontecer. Então, ouve-se uma voz de muita fé, mas também houve o quê? A voz da incredulidade. Por isso a gente precisa tomar cuidado com o que nós vamos ouvir. E mais, né, com o que a gente vai escolher ouvir. E no dia 9 do mês de Av, Israel escolheu ouvir a voz da incredulidade. O mês que foi criado originalmente por Deus, que foi destinado por Deus para ser um mês em que eles iriam entrar na terra prometida, para eles, né, celebrarem a bondade, o amor de Deus, acabou se tornando um mês de destruição. Em vez deles acreditarem em Deus, o povo concordou com a incredulidade e, pior, eles fizeram uma declaração. Eles profetizaram sobre a vida do povo uma profecia maldita e negativa. Porque eles disseram assim: o inimigo é muito forte para nós. Vamos todos morrer. Gente, eles declararam isso contra eles mesmos. Eles profetizaram a maldição e destruição deles. E eu quero aqui ativar vocês. Sim, Rê, tá parado, só para eu... É porque quando eu estou compartilhando, eu não consigo ver o rostinho de vocês todos. Não, desculpa, é que a Dani perguntou se tinha compartilhado, aí todo mundo, não, tô vendo normal, tô vendo normal. Ela estava perguntando isso, você tinha parado de compartilhar, desculpa. Sim, já volto. Tá? Então, olha só, gente, eu quero, né, ativar vocês hoje para que vocês possam ouvir e dar ouvido àquilo que lhe traz esperança. Aquilo que traz algo de bom para você celebrar, para você realmente viver as promessas de Deus. Porque, gente, todos vocês aqui, todos nós temos promessas de Deus, certo? Certo? Só que existe um ingrediente para que essas promessas se tornem reais. Qual é esse ingrediente? Coloca aqui no chat. Exatamente. É a fé. Se você tem promessas, mas não tem a fé para se mover em relação a essas promessas, a gente vai nadar e morrer na praia. Gente, por isso que esse mês, né, o dia 9 do mês Ave, ele acabou sendo um mês onde acontecem todas essas destruições com o povo judeu. Porque eles declararam, nós vamos morrer
infelizmente, eles provaram o fruto das suas palavras. E quando eles recusaram a entrar na terra prometida, eles estavam abrindo mão da promessa de Deus por incredulidade. E por isso eles se colocaram debaixo de uma maldição. Portanto, cada dia 9 do mês, Israel ele descobre, né, que realmente os seus inimigos são mais fortes. Eles vivem isso na pele. E muitos morrem nesses dias por conta de uma palavra lançada. Thaís, tá, mas até hoje isso acontece? E Jesus? Qual o papel de Jesus? Existem algumas questões que nós vamos trazer aqui para você entender qual o papel de Jesus e por que isso ainda continua acontecendo. Então, por causa do pecado do povo, essa data ela passou a ser uma data de destruição para aquele povo. Mas, gente, tem uma boa notícia, tem uma notícia maravilhosa. Deus, ele deu a segunda chance para o povo. Então, eles tiveram uma segunda chance e eles conseguiram entrar de forma tardia, mas conseguiram. Só que a gente precisa entender uma coisa, tem alguns passos para que isso também aconteça. Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês a tela. Estão vendo agora? Tá? Então, esses são os cuidados. Anotem esses cuidados para que vocês coloquem lá num post-it, para que toda manhã, quando você acordar e você se levantar, para você começar a trazer esse alinhamento para a sua vida. Eu preciso tomar cuidado com o que eu vou decidir ouvir hoje. Eu preciso tomar cuidado com a voz da incredulidade. Eu preciso tomar cuidado com as confissões negativas e eu não devo fazer confissões negativas. Não profetize contra você mesmo. Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Ah, isso é grande demais para mim. Não faça isso com vocês. Não façam, gente. Cuidado com isso, por isso coloquem isso lá em evidência, porque a hora que você bater o olho, você vai ver. Para você tomar esse cuidado. E outra coisa, cuidado para você não repetir os mesmos pecados. Porque o que abre o portão da destruição, o que causa, né, os problemas, é a pessoa sempre estar ali caindo nos mesmos pecados. Então, cuidado também com as confusões, porque, gente, esse é um mês em que geralmente o inimigo ele ataca para criar confusão, para levar você à ira. Às vezes você está lá vencendo, ele levanta uma pessoa para te desmotivar. Pode aparecer isso. E como que você vai se blindar contra isso? Orando, buscando, meditando na palavra. E aí a gente vai compartilhar aqui algumas estratégias com vocês. Gente, lembra que eu falei, né? O porquê que o povo, os judeus ainda sofrem as consequências da incredulidade deles, naquela situação específica. Porque muitos deles não se arrependeram. E por mais que Deus deu a eles a segunda chance, mas eles não se arrependeram daquele ato de incredulidade deles. Então, eu quero, nessa noite, orar com vocês e que você também possa orar em arrependimento. Arrependimento pelas coisas erradas que você fez, arrependimento pelas palavras negativas que você profetizou contra você mesmo. Arrependa-se de ter ouvido as pessoas erradas.
para que esse portal da destruição, ele seja fechado na sua vida. E depois que você passar pelo arrependimento, e esse é um mês para você buscar todos os dias, arrependa-se. Você começa a celebrar a bondade de Deus. Celebre a bondade e o amor de Deus. Celebre aquilo que Deus fez por você. Aquilo que Jesus fez por você. Celebre. Receba as promessas. Traga as promessas à tua memória. Traga a lembrança, as promessas que Deus tem. Vai na palavra de Deus, lá tem muitas promessas para você. E misture essas promessas com a fé. Quebre padrões iníquos, que é o quê? O padrão do pecado. Se você mentia, não minta mais. Se você enganava, não engane mais. Se você adulterava, não adultere mais. Você sabe exatamente qual é o ciclo de pecado que muitas vezes você pode estar vivenciando na sua vida. Quebre esse ciclo para que as maldições elas sejam quebradas na sua vida. Outra estratégia poderosa para você nesse mês, tenha disciplina espiritual no altar secreto. É algo que vai te levar a viver as promessas de Deus de uma maneira como você nunca viveu. Vai ser uma maneira de você experimentar o mover de Deus como você nunca antes experimentou. Não aceite as provocações. Porque podem aparecer provocações. Não aceite-as. Cuidado com isso, cuidado com a justiça própria. Nós vamos ser tentados, mas a gente pode vencer essas tentações. Tá? E aí, gente, qual a força? Lembra que eu falei do leão? Ruja como leão. Você pode rugir como leão. Você deve rugir como leão. Como eu li lá em Amós 3:8. Esse é um dos meses onde nós vamos precisar rugir como leão. Porque quando o povo de Deus, ele ruge como um leão, ele cria uma atmosfera profética. E esse é um dos meses incrivelmente profético. Esse é um dos meses onde nós vamos nos mover no profético, onde nós precisamos nos mover no profético. E quando a gente se move no profético, a gente precisa fazer as declarações proféticas. Porque as declarações proféticas, principalmente sobre a nossa vida, elas têm um peso muito grande. Então, você precisa gerar isso em você e trazer à existência o que está no céu para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para a tua cidade, para a nossa nação. Que você seja um Caleb, que você seja um Josué, levantado com poder, com ousadia, para trazer relatórios positivos. Deus nos entregou a nação brasileira, Deus nos entregou a nossa cidade. Deus te deu essa família, esse negócio. Então comece a rugir, gente, é rugir. Não é ficar miando. Chega de miar. Tá? Esse é o mês onde você precisa se levantar do lugar onde você estava prostrado e você sabe exatamente onde você estava se prostrando e o que estava fazendo você ficar prostrado, né? Sejam as lutas, sejam as situações difíceis, sejam as situações desafiadoras. Chega de miar. Agora você vai rugir. Você vai declarar. Porque quando o povo de Deus, ele ruge,
vem uma cobertura profética. Uma cobertura profética, ela é criada na terra, que vem do céu. E ali você, a questão profética, ela começa a liberar aquilo que está no céu para a terra. Então, eu quero desafiar vocês, eu quero encorajar vocês a fazer declarações proféticas durante todos esses 30 dias. Gente, façam um propósito. Vamos estabelecer um propósito. Todos os dias você vai fazer uma declaração profética sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre a sua família, sobre a nossa nação. Vamos usar essa ferramenta que Deus está nos dando. Gente, isso aqui é uma estratégia de Deus para as nossas vidas. Olha que lindo isso! É uma estratégia poderosa. Assim como Deus entregou tantas estratégias incríveis na mão do povo para vencer as batalhas. Assim Deus está nos dando essa estratégia. Para um, Deus disse: apenas adore, porque o exército inimigo será derrotado. Para outros, ele disse: marche em volta dos muros, rugindo, declarando, adorando. E as muralhas caíram. Então, imagina o que Deus não pode fazer quando a gente se levanta em obediência e cumpre as estratégias que Deus está nos dando. Gente, em nome de Jesus, eu quero que o teu espírito agora seja ativado de um poder, de uma unção que quebra todo jugo. Que você seja encorajado, empoderado pelo Espírito Santo de Deus a se mover profeticamente e declarar profeticamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Que você saia da passividade, da apatia, do medo, da incredulidade, da insegurança e comece a se levantar para que você possa liberar na terra o que está no céu. Gente, Deus nos convidou para fazer parte desse tempo, para cumprir o que Ele designou para a nossa terra. Esse é um mês onde a vontade divina do Eterno, do nosso Pai, ela será executada. Profetiza, ponha isso como para você profetizar todos os dias. Este é o mês em que a vontade do Pai vai ser executada na minha vida, na minha família, nos meus negócios, na minha cidade, na minha nação. Em nome de Jesus. Que Deus possa me usar para que eu possa trazer o que está no céu para a terra. Deus está recomeçando algo a partir de agora. Ele te desconstruiu todos esses meses que ficou para trás. E agora, ele está aqui recomeçando algo novo na sua vida, nas nossas vidas, na companhia de Daniel, na nossa cidade, na nossa nação. Em nome de Jesus. Receba isso na sua vida. E seja realmente, assim como Jesus, que é o leão da tribo de Judá, e rugiu, que você possa também fazer parte desse exército e rugir a palavra poderosa que Deus tem nos dado. Amém? Vamos lá. É um mês que você precisa se mover. Gente, se Deus nos dá estratégias,
Se Deus está falando que esse mês Ele escolheu para ser um mês em que nós vamos entrar na Terra Prometida, é um mês que Ele escolheu para sermos abençoados. O que nós precisamos fazer? Ficar sentado esperando? Não, gente. A gente precisa se mover. E o segredo desse mês é o gerar. Então, você vai começar a se mover naquilo que você vai gerar. E você pode começar a trazer para o seu ventre as promessas de Deus e começar a gerar. Comece a gerar. Tem muitas pessoas aqui que já esqueceram do que Deus prometeu. Porque não geraram isso. E não geraram isso no lugar certo. E da forma como deveria gerar. Então, mova-se. Este mês é um mês para você conceber. Não apenas as promessas que Deus já te deu, mas comece a conceber novos projetos, novas conquistas, o alargar da sua tenda, o alargar das suas fronteiras, o mover-se para um outro nível, um nível acima, seja de fé, seja de espiritualidade, seja de relacionamento com Deus, seja de mover em milagres, em sinais, em prodígios, em maravilhas. Mova-se. O que chegar na sua mão para você orar, profetizar, mova-se. Seja a boca de Deus na terra. E comece aonde, gente? Onde você vai começar a gerar isso? Onde você vai começar a conceber os planos que Deus tem para a sua vida? Os projetos que Deus tem na sua vida? Vai ser no teu altar secreto. E você lá no altar secreto, você vai começar a experimentar a palavra profética antes mesmo dela aparecer. Assim como a mulher, quando começa a gestação, às vezes ela nem percebe, está ali, aquele ser sendo gerado. Aí, de repente, ela descobre. Só que até os outros verem de fato que ela está gerando algo, né? Ver a barriga crescer, demora um tempo. Primeiro ela concebe aquilo, ela gera, ela sente, ela sabe que está ali. E depois é que as pessoas, o mundo lá fora sabe. Então comece isso dentro de você, no teu íntimo, a gerar esses projetos, a gerar, a trazer à existência os planos de Deus para sua vida. E depois isso vai ganhando a proporção e profetiza sobre os teus planos, profetiza sobre os teus projetos, profetiza sobre a vida dos teus filhos, profetiza sobre a vida do teu cônjuge, profetiza sobre o teu trabalho, profetiza sobre a tua cidade, no meio onde você mora. Gere isso em você, que você possa gerar a glória de Deus sobre a tua vida, ao ponto de onde você colocar os seus pés, o lugar vai ser transformado, o lugar vai ser impactado com a presença de Deus. E entenda uma coisa, esse é um mês em que nós precisamos avançar. É um mês de avanço. Só que Deus, ele nunca vai te mandar sozinho. E ele não quer que você ande sozinho. Em toda a história da palavra, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus sempre levantou pessoas
para estar ao lado de pessoas para agir em prol do seu reino. Sempre. Se você quer fazer sozinho na força do seu braço, você não vai conseguir. O reino só avança com parcerias. Mas vigie os seus alinhamentos. Vigie os seus alinhamentos. E saiba fazer essas parcerias. Saiba quem você vai escolher para estar ao seu lado para esse novo tempo. É um recomeço, é um reconstruir. Deus está te dando uma segunda chance. Mas agora saiba escolher as pessoas que estarão ao seu lado para essa segunda chance. E que sejam pessoas em quem você possa confiar. Sejam pessoas que também carregam a glória de Deus, a presença de Deus. Esse é o segredo. E para isso, Deus vai te munir de muito discernimento. Porque esse é um mês onde Deus vai aguçar o nosso discernimento. E como Deus vai aguçar o nosso discernimento? Ele vai treinar o nosso discernimento. Onde Deus vai treinar o nosso discernimento? No altar secreto. A nossa disciplina espiritual. É ali que Deus vai treinar o teu discernimento, o meu discernimento. Então, gente, esse é um mês para você buscar conselhos, para você não andar sozinho. E cuidado com as pessoas que você busca conselho. Essas pessoas, elas temem a Deus, ao mesmo Deus que você teme e que você caminha? Como está a vida dessa pessoa? Porque hoje a gente tem muitos conselheiros. Cuidado com quem você se aconselha. A vida dessa pessoa precisa estar no altar de Deus. É um mês de você estar mais próximo de Deus e de pessoas que carreguem a sua glória. Use de sabedoria e permita que o Senhor te guie e afie o seu discernimento para que você possa vencer. O mês de Ave é um mês que nos apresenta uma escolha. Podemos optar por receber a maldição, é uma escolha. Podemos escolher por quebrar essa maldição, também é uma escolha. Podemos escolher acreditar nas promessas de Deus, é uma escolha. Podemos escolher entrar na terra prometida e nas bênçãos de Deus. Então, acrescente fé às promessas que Deus tem para a sua vida. E faça ótimas escolhas. Faça ótimas escolhas. Eu quero dizer para você que se tem uma coisa que vai te ajudar e que nós temos gratuitamente é o sacrifício de Jesus por nós. O povo judeu, tem muitos ainda judeus que não acreditam em Jesus e eles sofrem as consequências da escolha que fizeram lá atrás, quando eles escolheram a incredulidade. Mas aquele que reconhece Jesus,
e que aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, esses quebraram a maldição que estava sobre eles. E agora a gente vai orar. Vamos orar, nos arrependendo publicamente, clamando a misericórdia e a graça de Deus para fechar todos os portões da destruição e para que a gente possa adentrar nesse novo tempo de Deus para as nossas vidas e conquistar definitivamente a terra prometida. Lembre-se que é um tempo de gerar. Gere sonhos, gerem promessas, celebrem aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. É um tempo de avançar, é um tempo de começar a viver as promessas de Deus. Esse é o tempo que Deus escolheu. Pode vir resistência? Pode. Mas saiba escolher. Não deixe que a resistência, que a pressão, que a opressão te domine. Vença-as com poder e rugindo como um leão. Quando essas adversidades se levantarem, quando os problemas se levantarem, você, gente, ruja. Profetizando contra tudo isso. E não aceitando isso na sua vida. A tua voz é profética. E os céus e a terra reconhecem a tua voz. Então não se cale. E não fique de mimimi, murmurando, reclamando e miando. É um tempo de rugir. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, que eu estou vendo aqui um monte de leãozinhos. Leãozinhos não ficam de cabeça baixa. A pose de leão é o quê? É peito para frente. É posição de rei, de governo, de autoridade. Nada de mimimi, gente. Cabeça para cima. Para que você possa acessar o trono do Pai. E a luz dele possa refletir sobre você. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Que você possa agora se ver diante do trono do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o nosso Pai. Eu acabei não falando, mas esse mês ave significa pai. Então é um mês de paternidade. Clame ao seu pai. Acione o seu pai. Visite o seu pai na sala do trono dele. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença gloriosa e majestosa, Senhor. Senhor, nós possamos te sentir, nós possamos sentir o teu mover, sentir o teu bom perfume, sentir, Senhor Deus, o teu poder operando em nós. Pai, nós estamos aqui e nos arrependemos, Senhor, pelos nossos pecados. Pai, perdoa nossa incredulidade. Perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes deixamos de tomar decisões
porque temos medo, porque somos incrédulos, porque achamos, ó Deus, que não vamos dar conta. Pai, perdoa-nos. Perdoa, Senhor Deus, a nós, aos nossos familiares, ó Pai, as nossas gerações passadas que pecaram contra Ti, Senhor Deus, com a incredulidade. Nós clamamos agora, Senhor, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre os nossos antepassados, Senhor Deus, apagando, Deus, todo rastro de incredulidade que ficou atrás de nós até aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, apaga, Senhor, todos esses rastros que os anjos do Senhor vão apagando, Pai. Todo rastro da incredulidade, toda porta, Senhor Deus, da incredulidade seja apagada, Senhor, para que o inimigo não tenha mais acesso. Principalmente, Deus, legalidade para usar isso contra nós, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós te pedimos, perdoa-nos, lava-nos no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele nos justifica. O sangue de Jesus, ele remove toda a condenação, todo o poder do pecado, Senhor. Que sejamos limpos através do sangue de Jesus, para que o Senhor possa nos reconstruir a partir de agora, Deus, para sermos filhos, herdeiros, e para que sejamos capacitados pelo Senhor a sermos governantes, a sermos influentes, a sermos autoridade, a sermos, ó Pai, aqueles que irão expandir o teu reino nesta terra, aqueles, Pai, que irão atrair a tua glória sobre esta terra, o teu mover sobre esta terra, Pai, em nome de Jesus. Capacita-nos, ó Pai, reconstrói, Senhor, o que precisa ser reconstruído em nós e fora de nós, seja na nossa mente, Deus, nas nossas conexões neurais, seja, Pai, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, ó Pai, em nome de Jesus, reconstrói. Fortalece o nosso espírito, Deus. Nós te damos todo o poder, toda a legalidade, Senhor, e toda a autoridade para que o teu espírito se apodere de nós e nos leve, Deus, a agir segundo a tua vontade, assim como fizeste com Davi, com Josué, Deus. Leva-nos, ó Pai, que sejamos impelidos pelo teu espírito, Senhor Deus, a agir, a fazer boas escolhas, a saber exatamente a quem vamos dar ouvidos, aquilo que nós vamos ouvir, Pai. Deus, em nome de Jesus, coloca um muro de fogo em volta de nós e queima, Senhor Deus, toda palavra de maldição, toda palavra contrária, todo espírito de medo e de covardia, Senhor, em nome de Jesus. E ajuda-nos, ó Pai, a restabelecer o teu reino, o teu governo nesta terra. Pai, ajuda-nos a gerar os teus sonhos, os sonhos que o Senhor sonhou para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a gerar os teus planos, aquilo que o Senhor escreveu ao nosso respeito no teu livro da vida. Ajuda-nos, ó Pai, a trazer à existência, à luz, aquilo que o Senhor gerou para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a transformar a nossa mente, porque este é um mês, é um tempo de transformação. Transforma a nossa mente segundo a mente de Cristo, para que possamos, ó Pai, viver a tua perfeita vontade em nossas vidas. Ó Deus, afina os nossos ouvidos, para que possamos, ó Pai, dominar a habilidade de ouvir a tua voz. Afina-nos, ó Pai, o dom do discernimento cada vez mais e mais, para que não sejamos enganados e nem levados a nenhum vento de doutrina, de dogma, de sofisma, de pensamento, Pai. Em nome de Jesus,
Deus, que possamos celebrar com o Senhor, porque este foi o mês que o Senhor escolheu para que nós possamos adentrar a terra prometida, que possamos tomar posse e que possamos avançar com poder rumo a esta terra, Pai, em nome de Jesus. Que haja, Senhor Deus, novos projetos na vida da companhia de Daniel, na vida dos meus irmãos. Deus, que o Senhor traga a eles em sonho, em revelação, Pai, os teus planos, os teus projetos, que o Espírito Santo de Deus derrame sobre cada um aqui uma porção de inspiração, de criatividade. Senhor, envia anjos agora sobre cada um aqui. Anjos, Senhor Deus, para ministrar a vida deles. Anjos, Pai, para que eles sejam tocados pelo teu poder. E que desses anjos possam sair virtudes em direção aos meus irmãos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa a companhia de Daniel. Abençoa, Senhor Deus, a nossa cidade. Abençoa, Senhor Deus, a nossa nação, Pai. Que possamos rugir contra todo o mal, contra todo o principado e potestade que tem tentado dominar este mundo, Pai. Que possamos ter a tua voz nesta terra e possamos trazer à existência, Deus, o teu mover, o teu poder nesta terra. Que possamos, ó Pai, profetizar todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, abençoa a vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Que eles sejam ativados nesta noite, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Profetiza aí, ó, põe a mão na sua cabeça. Estou sendo ativada. Estou sendo transformada. Estou sendo capacitada. E a partir de hoje, eu me levanto com poder, com autoridade, para rugir nesta terra. Eu fui criada para gerar os planos de Deus nesta terra. E assim eu farei. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Amados, é um tempo de nós celebrarmos e é um tempo também de selarmos a palavra de Deus. Se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que todas as vezes que um homem, uma mulher, uma nação, um governo, eles recebiam uma palavra de Deus, uma direção de Deus, uma profecia de Deus, eles selavam aquela palavra sacrificando no altar, ofertando, primiciando. Quem quiser devolver os dízimos, essa é uma ótima oportunidade. Quem quiser realinhar-se com Deus, quem está lutando em relação a isso, né, ainda com essas questões, né, do dízimo, das primícias, esse é um tempo em que você pode se realinhar novamente com Deus. Não olhe para trás. O que você, nos meses que você foi infiel, onde você foi infiel, Deus está te reconstruindo. Faça uma aliança com Deus. Se comprometa com Deus a partir de agora, a ser fiel. Porque a palavra de Deus diz que o que nos livra das maldições, dos perigos, das opressões e dos problemas do mundo é a nossa fidelidade a Deus. Então, que a partir de hoje você possa fazer uma aliança com Deus, se você ainda não fez. E para você que já tem essa prática, que já tem obedecido, que você possa ser livre para selar essas palavras no altar do Senhor e possa ofertar uma semente sobre tudo que nós profetizamos aqui na sua vida neste dia, para que você possa ter uma vida no altar, sempre. Vida no altar.
Amém? E hoje é um dia, né, de devolver as primícias também, que é o primeiro dia do mês, Av. É o dia em que os judeus, eles celebram as primícias e devolvem as primícias. Que você possa ter essa oportunidade. Pergunte para Deus o que Ele deseja de você. O que você precisa sacrificar no altar de Deus. A gente nunca pode sair da presença de Deus ou entrar na presença de Deus de mãos vazias. Ou deixar o altar vazio. Aprendam isso. Porque tudo Deus tem nos ajudado, tudo Deus tem nos abençoado. Que você possa levar isso, esse ensinamento, e que este mês você possa realmente colocar em prática. Coloque em prática. Amém? Amados, quem aqui está feliz pela palavra? Levanta a mão. Quem aqui já se sente um leão rugindo? Amém. Glórias a Deus. Eu posso ver pelos olhos da fé que muitas pessoas irão gerar coisas incríveis e extraordinárias a partir de hoje. E em breve nós vamos ouvir os relatos e testemunhos do que Deus fez nesta noite. O Senhor fez algo nesta noite. O Senhor fez algo nesta noite, gente. E eu via os anjos apagando os rastros dos nossos antepassados. Se o inimigo tinha legalidade, ele não tem mais. Que o sangue de Jesus, ele nos dá esse direito, esse poder de sermos justificados. Amém? Que você possa aproveitar esse tempo de celebrar ao Senhor, regozijar-se no Senhor e gerar em Deus. Deus abençoe todos vocês. Fica com Deus. E nos vemos, né? Tem domingo, tem o culto. Gente, pessoal dos casais também, não esquece lá de preencher os formulários. Ainda dá para entrar novos casais, vocês podem convidar também, tá bom? Também, não sei como é que está a inscrição do seminário desse final de semana, se já encerrou ou não, a Fernanda que pode dizer. Mas aí depois a Fer coloca lá no grupo, tá bom, gente? Foi um prazer, uma honra contribuir na vida de vocês. Gisele, esse é um tempo de você gerar coisas novas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Mude a forma como você reage às situações e circunstâncias. Porque os resultados vão mudar a partir do momento que você mudar o teu posicionamento. Eu te vejo em grandes projetos. Mas para isso você precisa já viver, pensar e se comportar como uma pessoa de grandes projetos. Amém? Adriana Pascali, Deus vai te dar um tempo de fôlego, um novo fôlego. Um novo fôlego, Adri. Embora as lutas estão sendo gigantes, mas Deus vai te dar um novo fôlego que você vai olhar para essas lutas e vai ver o quão pequenas elas são. O quão pequenas elas são. Amém? Cris, é o processo. Dói. Mas dessa dor vai nascer algo extraordinário. Extraordinário. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Mas Deus, ele fala para você nessa noite que dessa dor, dessa angústia, dessa situação que você está vivenciando internamente, que muitas vezes as pessoas nem veem o que você está passando, Deus vai tirar algo extraordinário de você.
E você vai caminhar numa leveza, numa paz, numa segurança que você nunca viveu igual. Acredite, Deus está te prometendo. Tenha fé e não desanime. Amém? Sarina, Deus vai te surpreender. O pequeno movimento que você fez moveu algo no céu. E quando a gente move algo no céu, é como se a gente criasse uma corrente de fluir. E Deus está trazendo essa corrente de fluir. É como se eu visse um tubo do céu para a sua vida, e esse tubo estava com algumas coisas emperradas. Mas você fez um movimento e mexeu com esse tubo, e aquilo que estava emperrando foi. E as coisas vão começar a fluir. Amém? Marcelo Guarizi. Marcelo Guarizi. Cuidado com a ansiedade, Marcelo. Cuidado com a ansiedade. É a sua luta, Marcelo. É o teu calcanhar de Aquiles. Meu Deus. Na ansiedade, muitas vezes, você quer ajudar a Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Ele só precisa que você descanse e confie nele. O que ele prometeu, ele já cumpriu. Não é que ele vai cumprir, ele já cumpriu. Mas para isso, tem o processo de você ser capacitado para viver o que ele te prometeu. Quando as promessas elas não se cumprem, é porque a gente está no processo de sermos capacitados para receber aquilo. Foi o que aconteceu com José. José precisou ser capacitado para viver a promessa e o sonho de Deus. E o sonho que Deus tem para você, Marcelo, ele é maior do que você pensa. Sabe esses sonhos que você tem? Sabe esses sonhozinhos que você tem? Oxe, coloca no bolso. Coloca no bolso, Marcelo. O que Deus tem para você é muito maior. É um extraordinário. Só que ele está vendo o quanto você está ansioso. Meu Deus, não acontece. Meu Deus. Acalma, controle a ansiedade e não deixe ela te controlar. Só por hoje. Só por hoje eu decido não deixar a ansiedade tomar conta da minha vida. Respira, eu sinto o teu aperto, eu estou sentindo o teu aperto no peito. Respira, Marcelo, respira, que às vezes você acha que está sufocado. Respira, respira, tá? Você acha que está super tratado já, né? Não tá. Tem algumas coisas ainda aí, mas Deus está movendo. Amém? Carol, firme. Deus, ele pode remir o tempo, Carol. E Deus pode restituir tudo o que foi tirado da sua vida nos últimos anos. Para Deus mudar uma situação é num estalar de dedos. Mas o que ele precisa é mudar a tua forma de pensar e de agir. Deus está me dizendo aqui, Carol, santidade. Vida de santidade. Vida de renúncia. Abra mão dos prazeres momentâneos para que você possa viver o grande sonho que Deus tem para a tua vida. Esses prazeres momentâneos, eles só estão te levando mais para baixo ainda. Você tem aquele prazer, mas quando volta... Então, santidade, vida no altar, tempo com Deus. E renúncia. Saiba fazer boas escolhas. Não é em tudo que Deus te quer.
E não é tudo que Deus quer que você faça. E não são todas as pessoas que você precisa ter ao teu lado. Filtre as pessoas com quem você se relaciona. Filtre os conselhos. Filtre as crenças do mundo. Que o mundo pensa de uma forma, o mundo prega uma forma, mas Deus prega outra. E Deus quer te trazer para viver uma vida de princípios. E quando você estiver alinhado nos princípios de Deus, totalmente alinhada, vai ser assim, Carol, num estalar de dedos. Às vezes você olha para trás e fala, meu Deus, quanta coisa eu tive e eu acabei perdendo por ouvir as pessoas erradas, por fazer as escolhas erradas. Então, que você comece a fazer novas escolhas certas e santidade. Amém? Amados, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E depois contem as bênçãos, porque a gente precisa saber das bênçãos, tá bom? Amém? Todos estão abençoados e ativados para viver a bênção. Sirlene, Márcio, Juliano, a Julie, Giovanni Paiva, Cibélia, a Marlene, a Fernanda, a Dani. Dani, que saudade de você, Dani. A Dani 20, a Dani Tescari, Deus abençoe. Dani Tescari, recebe a tua bênção, vai ser bênção, novo tempo. Deus vai fazer, Dani, do jeito dele. Seja paciente também, mulher ansiosa. Deus está fazendo, tá? Deus abençoe, Karina. Pastor Marcelo, Deus abençoe sua vida. Sua vida tem inspirado muitas pessoas, Marcelo, e Deus está te derramando uma unção nova. Uma unção, Marcelo, de um dom tão lindo. Quando você abrir a sua boca, sairão flechas. Flechas no alvo. Eu estou vendo um óleo novo na sua cabeça, Marcelo. Um óleo novo. Meu Deus, meu Deus. Xerecantaralabassudecantarabachê. Marcelo, o amor de Deus por você me constrange. Deus está ungindo os seus lábios. Deus está te dando uma unção de amor. Deus está ativando o dom de amor de uma forma extraordinária, Marcelo. Onde você passar, as pessoas vão chegar perto de você, porque elas vão sentir esse dom, essa unção de amor que Deus está derramando. E do nada elas vão começar a se abrir com você, a contar os seus segredos para você, porque elas vão confiar em você, pessoas que você nunca viu, e que essas pessoas nunca te viram. Porque elas vão ver, sabe como quando Jesus encontrou a samaritana no poço? E ali, Jesus ganhou ela porque Jesus olhou a alma dela. E ela se abriu para Jesus, confessou para Jesus, porque ela sentiu o amor dele, o cuidado dele. E ali, Jesus libertou aquela mulher. E ela foi testemunha na cidade dela do que Jesus estava fazendo, que Jesus era o Messias. E a cidade creu nela, mesmo sabendo que ela era o quê? Uma adúltera. Mas a unção que ela recebeu de Jesus, ela conseguiu transmitir para aquelas pessoas. E aquelas pessoas foram ter com Jesus no poço. Assim vai ser, Marcelo, você vai tocar a vida de uma pessoa. E aquela pessoa vai falar, gente, eu conheci um homem de Deus. Um homem que consegue tocar a alma humana. Recebe, Marcelo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo a vida da Rose e dos seus filhos. Eu abençoo a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Renata, segue firme.
Reconstrução, Renata. Reconstrução. Amém? Juliano Panza, Deus te abençoe. Deus abençoe tua família, os teus negócios. Deus abençoe cada um de vocês. Fica com Deus e depois conte os testemunhos, tá? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.